Salve, salve técnicos de plantão, esse é o nosso canal Interweb Tecnologia, o meu nome é Felipe e hoje eu vou fazer um tutorial aí que uns inscritos, nossos amigos, né, do canal já pediam há algum tempo, mas que eu fiquei pensando numa forma de tentar viabilizar aí, né, um vídeo, um tutorial para a gente falar como procurar, né, um possível curto, um mau funcionamento na placa e ao mesmo tempo também fazer os testes necessários aí. Mas nós vamos tentar hoje. E aí, pessoal, eu pensei para que, né, pudesse viabilizar um vídeo que não fosse simplório, mas que ao mesmo tempo também não ficasse maçante, muito extenso, né, dificultando aí para que vocês pudessem assistir. Eu pensei aí em fazer da seguinte forma: um primeiro tutorial introdutório, né, para a gente poder identificar aí os principais componentes, né, aqueles que dão maior problema, que causam mau funcionamento da placa e como fazer os testes desses componentes. Então, o que nós estamos propondo aqui, né, o objetivo da nossa videoaula, do nosso tutorial, não é um curso aí de eletrônica, de introdução à eletrônica, mas sim aí uma aula introdutória à eletrônica básica aí voltada para smartphone, que é o que a gente, né, que é o nosso objetivo aqui, o principal foco do nosso canal no momento. Então nós vamos fazer o seguinte: eu tô com duas placas aqui, uma de um Moto G2, tá? Carcaça, sucata, e uma de um S4 Mini. Então eu vou mostrar aqui primeiro como a gente identificar aí os principais componentes, aqueles que dão mais problemas, né, que causam aí possíveis falhas e curtos na placa, e como a gente fazer e como nós podemos fazer o teste desses componentes, né, que são aí os capacitores, as bobinas, né, os CIs e os diodos. A placa ela tem diversos outros componentes. Então, por exemplo, né, o processador e a memória, os conectores, né, tanto de carga como de chip, quanto também de display, né? Mas esses que eu falei agora para vocês são os principais aí, os que costumam dar mais problema e o que a gente faz aí, a maior parte das manutenções que a gente faz nas placas aí dos aparelhos, ok? Então vamos começar aí primeiro pelos capacitores. Como identificar então um capacitor na placa? Os capacitores, normalmente, né, a maioria deles, os mais comuns, eles são aqueles feitos de cerâmica. Então, eu vou tentar aproximar aqui. Deixa eu aproximar o vídeo. Vamos lá, isso. Tá, aproximei legal. Então, vamos lá. Esse aqui é um capacitor. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui, esse aqui é um capacitor. O capacitor, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Então, para você testar esse componente na placa, você pode colocar o multímetro na escala de continuidade. Deixa eu ver se eu vou voltar aqui um pouquinho. Na escala de continuidade, que é o que faz o bip. E aí, com a ponteira vermelha, você pode pôr na carcaça, ou então se não tiver a carcaça, você pode pôr aqui, ó, na superfície que tá dourada, né, que é onde conduz a corrente. E aí você toca no primeiro polo, né, num dos lados, um dos polos do capacitor. Aqui, ó, toquei no primeiro lado dele. Esse primeiro lado dele, ele apresentou uma resistência, certo? É porque ele tá soldado. O outro lado, ele vai ter que dar o som de continuidade. Ele deu o som de continuidade. Então, o que eu entendo desse capacitor? Que esse capacitor ele está funcionando corretamente. Porque o polo positivo dele está apresentando uma resistência e o polo negativo está apitando. Vamos supor que você tocasse dos dois lados e os dois lados estivessem apitando. É porque ele está com um curto. Então, provavelmente, esse componente ele está em curto, ok? O capacitor, fora da placa, isso é importante dizer, ele não tem polaridade. Então, tanto faz se você, na hora que você for trocar,
você retirar e colocar ele ao contrário, ou né, do mesmo jeito, ou do outro lado, tanto faz. Ele não tem polaridade. A polaridade está na placa, tá? A mesma coisa acontece com a bobina. A bobina é esse componente aqui, ó, quadradinho, tá? Semelhante a um capacitor, mas ele é preto, tá? O capacitor, se vocês observarem, deixa eu ver se dá para mostrar um aqui, ó, aqui um capacitor. O capacitor, normalmente, a maioria deles, eles são beijinho, porque ele é feito de cerâmica, tá? Nós ainda vamos falar aí sobre a questão dos componentes. É óbvio que não tem como você saber, né, ao certo exatamente qual é o componente. A gente, com o tempo, a gente vai se familiarizando e vai aprendendo a identificar ele, principalmente pelo desenho, pela característica. Mas sempre que você for trocar um conector, um componente, primeiro de tudo você tem que ir no manual, no esquema elétrico da placa e confirmar qual é esse componente. Normalmente lá no layout ele vai ter uma numeração, né? E aí, essa numeração, existe lá uma tabela, um índice no manual, no esquema elétrico, que apresenta qual é aquele componente exatamente. Então, antes de fazer a troca, sempre você precisa olhar o manual para confirmar aquele componente, porque às vezes você imagina que é um capacitor, mas é uma bobina, porque ele, de repente ele está ruim, ele escureceu, e aí você vai fazer o teste errado, vai achar que o componente está com curto, mas na verdade se trata de um outro componente. Então, vocês vão ver que os testes eles vão ser diferentes, eles vão se diferenciar de um componente para outro. Então, o teste do diodo, o teste do capacitor e da bobina, eles são diferentes um dos outros. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir o componente e fazer o teste errado. E o único que não dá para a gente fazer o teste são os CIs, né? Que são esses componentes aqui, ó, esses quadradinhos pretos, né? Principalmente aqui são os principais, o processador e a memória, e os CIs responsáveis pelos setores de funcionamento do aparelho. O CI, vocês vão ver que é o único que não tem jeito de fazer um teste, mas existem aí alguns testes que a gente vai tentar identificar se o CI realmente está com problema, se ele está com curto e precisa ser trocado. Bom, galerinha, como que eu faço então o teste da bobina? É importante dizer que a bobina, ela é um indutor de corrente. Então, ela sempre vai estar na linha positiva, o que significa que ela não vai apresentar polaridades negativa e positiva. Os dois polos da bobina são positivos. Então, o que eu faço para testar a bobina? Mantenho a escala de continuidade no multímetro, ok? E aí, a bobina, ó, deixa eu pegar uma bobina para mostrar aqui, ó. Uma bobina aqui, ó. Essa aqui é uma bobina, ó. Ela é muito semelhante ao capacitor, né? Quadradinha, tem os dois polos aqui, ok? Espera só um pouquinho que eu acho que o cachorrinho ali, hoje até o cachorrinho veio com a gente. Bom, tá bom. Ela é semelhante ao capacitor, né? Quadradinho com esses dois polos. E normalmente a maioria dos modelos de bobina hoje, eles são assim, ó, pretinho, certo? Para testar a bobina, como ela é um componente positivo, né, um indutor que fica sempre na linha positiva, os dois terminais, os dois polos da bobina não podem apresentar continuidade. Ou seja, os dois lados dela têm que apresentar resistência, ok? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui, tá aqui o multímetro, tá? E aqui tá, vou testar a bobina. Pego o polo positivo, jogo na carcaça aqui e vou fazer um teste. Toquei no primeiro polo dela, apresentou resistência. Toquei no segundo polo dela, apresentou resistência. Não, ó, apresentou resistência. O outro apresentou resistência. Se eu tocasse nessa bobina e um dos lados, ou até os dois lados, tivessem dando continuidade, tivesse dando esse barulho do bip, é porque possivelmente, né, ao que tudo indica, esse componente ele está em curto. Tá? Porque é o que tudo indica. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que pode ser o CI que está causando esse curto na linha que está aquela bobina, e não propriamente o componente. Tá? É por isso
que eu disse para vocês que nós temos sempre que confirmar no manual elétrico. Porque às vezes, ó, pode ver que a bobina e o capacitor eles são muito semelhantes, a característica, o formato deles. Só que a bobina ela tem os dois lados positivos e o capacitor ele tem o negativo e o positivo. Então às vezes você faz um teste achando que é um capacitor e não é, é uma bobina, tá? Então você acaba errando aí na hora de identificar, de fazer um diagnóstico. Então vamos lá, a bobina eu mostrei para vocês que ela tem aí os dois lados dela são positivos. Então se você tocar, ó, ele não pode apresentar corrente, não pode apresentar continuidade, apenas a corrente. A bobina eu toquei, tá ok essa bobina. Deu continuidade, já fica esperto que pode estar em curto. O capacitor, toquei os dois lados, deu continuidade, tá em curto. Toquei os dois lados. Um deu resistência, o outro também deu resistência, não deu sinal de continuidade, pode ser que ele esteja em curto também.